Sob a relatoria de Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os suspeitos de terem matado Marielle Franco e Anderson Gomes vão responder a um processo criminal. Mas, por incrível que pareça, a Câmara ainda pode complicar essa história. Vamos ver isso agora no Plantão do Meteoro. Que história é essa, hein? Que história é essa? Temos uma decisão do Supremo, mas a Câmara ainda pode intervir nisso. Vamos tentar entender isso agora com a Sofia Labanca, que já está na tela. Sofia, explica pra gente todo esse processo, por gentileza. Então, né, isso aí foi uma notícia, um corte que eu tive que ir atualizando o nosso roteiro aqui enquanto a live estava rodando, porque eu já estava com o roteiro pronto para explicar que estava acontecendo esse julgamento e eu estava apostando, admito, apostando errado, que não ia terminar hoje e terminou. Terminou no meio da nossa live. Qual que é a nossa grande questão aqui? Que o STF tinha que julgar hoje, a primeira turma do STF, se ia ou não acolher a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os três suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, que são aí o Chiquinho, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, e também Nossa, faltou o nome dele agora. Eita, Sofia, como é que você faz um negócio desse? O Rivaldo Barbosa, né, que é delegado, o delegado, se eles iam ou não ser de fato processados por isso. E acontece que foi aí para o STF, tendo o Xandão como relator, e sim, foi votado por unanimidade que eles vão responder a isso. E não são só eles, né? A gente também teve aí mais duas pessoas que estavam nesse processo junto, o Ronald Paulo de Alves Paula, que é o major da Polícia Militar, que foi apontado como responsável por acompanhar os deslocamentos da Marielle, né? E o Robson Calisto, né? Que também outro acusado aí de ser não como os mandantes, mas também dos executores, além dos outros que já estão presos, Rony Lessa, o Elcio de Queiroz e o Suel, o Maxwell Soares, etc. Então são várias pessoas aí que agora vão ter que responder na justiça. A gente pode ir lá para a Globo News que vão dar uns detalhezinhos para a gente. Na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, a PGR atendeu a requisitos formais da lei para apresentação da denúncia e disse que se os indícios de autoria vão ser confirmados durante a ação penal, é para isso que existe o contraditório, mas que ficou provada a justa causa para que essa denúncia possa então ser aceita. Ele afirmou também que estamos num momento de ataque ao Instituto da Colaboração Premiada, mas fez questão de citar diversas provas que teriam corroborado o que Rony Lessa teria dito nessa delação que embasou essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. O relator ainda rejeitou a possibilidade de desmembramento do processo no caso dos outros réus que não têm foro aqui no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa questão está sendo analisada no Supremo em função do mandato de deputado federal de Chiquinho Brazão. E houve um pedido por parte das defesas para que os outros ali sem foro, né, os outros investigados, acusados sem foro, pudessem responder caso houvesse o aceito da denúncia em outras instâncias, o que foi rejeitado por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes rejeitou também o impedimento de Flávio Dino, porque disse que um ministro da Justiça não tem ingerência na autonomia funcional dos delegados. Ele disse ainda que a defesa não pode dizer que houve cerceamento da defesa, que a defesa teve acesso a todas as provas contidas nos autos. Depois de Alexandre de Moraes, que é o relator, votam na sequência os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Isso, claro, está sendo tratado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Informação quentíssima, Sofia. Acabou de sair do forno. Exatamente. E daí agora, então, eles vão responder a esse processo.
a gente pode discutir aqui que isso, deixar bem claro que isso não significa que eles foram condenados, na verdade, só significa que eles se tornaram réus, né, nesse processo. E aí, inclusive, entra uma questão de que a Câmara ainda pode intervir, né? Então, agora, com essa decisão do STF, a Câmara dos Deputados vai ser comunicada oficialmente da decisão, né? Claro, o pessoal da Câmara já está sabendo o que aconteceu, mas aí é comunicado oficial. Por quê? Porque a Constituição prevê a possibilidade da Câmara suspender o andamento de um processo penal contra um parlamentar. E o caso do Chiquinho Brazão, sim, ele é deputado federal. Então, pode ainda ocorrer a suspensão, pelo menos no caso do Chiquinho. Para isso, precisaria aí uma votação dentro da Câmara que tivesse maioria absoluta, né? Então, teria que ter 257 votos para poder fazer isso. Também precisa que algum dos partidos peça essa suspensão. Se vocês estão tendo aí um déjà vu, sim, isso já aconteceu, a Câmara já teve que votar aí, no caso, só que não era o andamento do processo, votar se seria mantido ou não a prisão preventiva, e houve aí uma grande articulação por parte do governo para que isso não acontecesse, né? Para que não fosse impedida a prisão preventiva, não fosse revertida a prisão preventiva. Então já aconteceu uma vez a Câmara tentar soltar o Chiquinho e não conseguiu. Agora existe essa chance de volta da Câmara tentar suspender o andamento do processo penal e vamos ver se alguém vai tentar fazer esse pedido e se fizerem esse pedido, alguém lê segundo um partido político e se fizerem isso vai ser votado ou não. Mas são várias possibilidades aí da Câmara tentar intervir. Ok, e a partir daqui? A partir daqui eles vão aí ser alvo de um processo criminal que pode resultar até em 38 anos de prisão para os 3 mandantes, para o Chiquinho Domingos, no caso. O Mídia Ninja pegou e fez um videozinho explicando como é que chega nesse número. Os 4 integrantes da primeira turma do Supremo decidem se os acusados pela morte de Marielle serão réus ou não na Justiça mediante análise da denúncia que pede penas de 38 anos contra os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa. Autora da denúncia, a Procuradoria-Geral da República apontou Chiquinho e Domingos Brazão como mandantes do assassinato sob pena de 13 a 30 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, além de 3 a 8 anos de prisão por organização criminosa. Já o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, também poderá responder pelo crime de homicídio qualificado. Conforme a denúncia, no entanto, pesa sobre Barbosa a suspeita de ter usado seu cargo na polícia para obstruir as investigações do caso. Ok. E daí agora vai ser aí iniciada a ação penal, daí vem os vários passos aí, né? Instrução processual, que vai ter coleta de provas, depoimentos das testemunhas, etc, etc, etc. Daí vai ter aí as alegações finais das defesas, né, dos acusados e da Procuradoria-Geral da República, para daí ter um julgamento. Lembrando que esse julgamento está todo acontecendo aí no STF por causa eu não sei nem se dá mais para chamar de foro privilegiado, né? Que a gente tem essa coisa de chamar de foro privilegiado, mas temos cada vez mais casos em que em ser julgado pelo STF não está sendo um privilégio para essas pessoas, e esse é um caso desses. Tanto é que a defesa tentou que isso fosse mandado para as instâncias inferiores e não conseguiu. Mas, enfim, está sendo julgado pelo STF por quê? Porque tem envolvimento do Chiquinho Brazão, que é um deputado federal. Daí vai ser julgado pelo STF. Isso aí deve demorar ainda algum tempo. Eu não tenho conhecimento para isso, mas eu já vi alguns comentaristas políticos aí falando aí coisa de 1 ano para cima
até a gente chegar nesse ponto. Até o nosso chat estava perguntando ali, né, Sofia, em relação a próximos passos, caso a Câmara de fato faça alguma intervenção em relação a isso, né? Houve uma pergunta, estou até tentando recuperar aqui uma pergunta sobre isso, mas e aí, né? O que a Câmara pode fazer e o que caso faça, o STF pode reagir em relação a isso? Olha, eu sei que a Câmara, se ela conseguir maioria absoluta dos votos, ela pode suspender a ação em relação ao Chiquinho Brasão. Isso não se estenderia aos outros 4, né? Isso não se estenderia ao Domingos, nem ao Rivaldo, nem ao Ronald, nem ao Robson, né? Porque seria especificamente para o Chiquinho Brasão, por ele ser deputado federal. Domingos Brazão era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o Rivaldo Barbosa da Polícia Civil, o Ronald da Polícia Militar e o Robson era assessor do Domingos. Então eles não teriam esse tipo de privilégio. Então, mesmo se acontecer, vai conseguir livrar um dos 4. Se existe alguma forma do STF reagir a isso, eu confesso que eu não vou arriscar aqui a dizer, porque eu estaria especulando, eu realmente não tenho conhecimento sobre isso. Perfeito. Só dando crédito aqui, a pergunta foi do nosso amigo @Valdarco. Obrigado, querido. E a gente vai ficando... Valdarco tá sempre aí. A gente vai continuar acompanhando, então, as próximas etapas desse julgamento. Extrema importância. Esse tipo de coisa tinha que dar, inclusive, um plantão da Globo a todo momento que saísse um resultado sobre isso, porque a resposta disso vai direcionar muito do que a gente acredita em relação à justiça brasileira e à nossa política. Sophie, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Se inscreve no nosso canal, deixa um like e olha só, tem que ativar o sininho, porque aí você lembra quando tem live, quando tem conteúdo novo, beleza? Um grande abraço, até mais.